irmãos e irmãs, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Nesta semana, nós estaremos estudando a lição de número 4, lição que tem como título A Atualidade dos Dons Espirituais. Se a lição da semana passada já causou uma série de repercussão, questionamentos sobre o batismo com o Espírito Santo, imagine então esta lição, que fala sobre os dons espirituais. São muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas. E é importante que o professor esteja apto e atento para todos estes questionamentos. Daí a necessidade do professor estudar bastante, pesquisar bastante. É claro também que este vídeo não tem como finalidade dar uma aula ou elucidar absolutamente todas as questões. Não. A finalidade deste vídeo é apenas servir como um auxílio, um subsídio para os nossos professores e quem sabe também para os nossos alunos que são interessados nos estudos mais aprofundados. Mas é importante que o professor entenda que uma aula, nós não conseguimos ministrar um assunto como esse em apenas 40, 45, 50 minutos, uma hora no máximo. Não é possível, não é humanamente possível ministrar um assunto como este em apenas uma aula. Então, é importante que o professor siga as diretrizes, os tópicos e os subtópicos que estão aqui inseridos na nossa lição de forma bem didática. E de olho no horário, é importante também que o professor esteja atento para os assuntos, para os detalhes de maior relevância, para que assim ele possa conduzir a sua aula e ter efetivamente uma boa aula. Mas como eu disse, vão surgir nesta semana muitos questionamentos. E neste domingo, o professor precisa estar apto, porque os alunos vão perguntar, por exemplo, dons espirituais. O que é dons? O que são os dons espirituais? Para que servem os dons espirituais? Quantos são os dons espirituais? Para que são? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Como classificar os dons espirituais? Como categorizar? Como dividi-los? Os dons espirituais são recebidos antes ou depois do batismo com o Espírito Santo? Uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela pode possuir os dons espirituais ou não? E quantos dons existem? São 9? São 8? São 7? São 12? Então, estas e várias outras questões poderão ser respondidas pelos nossos professores no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical. Então fique atento a este vídeo, porque quem sabe eu poderei estar te ajudando em um detalhe simples, em um detalhe importante, e você assim vai poder ministrar uma excelente aula, eu tenho certeza disso. Eu quero primeiramente pedir para que você curta este vídeo, dê o seu like, o seu joinha, se possível compartilhe este vídeo com outras pessoas, se inscreva nas nossas redes sociais, Roque Ribeiro Oficial, Instagram, Facebook e YouTube. O nosso canal no YouTube, a nossa página no Instagram e a nossa página do Face tem este mesmo nome, Roque Ribeiro Oficial. É importante que você se inscreva, é importante que você acione aquela sineta das notificações, para que assim o YouTube possa entender que este vídeo é relevante, que este vídeo é importante e possa te notificar todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Pois bem, vamos então ao assunto. Solta a vinheta e depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho sobre a atualidade dos dons espirituais. Olá, estamos de volta. E aí, já deu a sua curtida? Já fez o seu comentário? Já se inscreveu nos nossos canais, nas nossas redes sociais? Estamos aguardando então a sua interação. Como eu disse,
O assunto desta semana são dons espirituais. E a primeira pergunta óbvia, o que são dons espirituais? Dons espirituais, conforme a nossa revista, é uma habilitação, é uma capacitação especial dada por Deus aos crentes, através do seu Espírito, para que eles assim exerçam o ministério do reino de Deus, para que assim haja a manutenção da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Os dons espirituais são manifestações, são operações, são habilitações, capacitações da parte de Deus na vida do crente. Mas, dá uma parada aí. É importante que o professor enfatize aquilo que está escrito logo no início da nossa lição. São as duas palavras que retratam o significado de dom espiritual. Pneumatikos, carisma. São duas palavras. Pneumatikos quer dizer espirituais. E carisma quer dizer graça. São dons espirituais, mas a mesma raiz de dons é também a mesma raiz de graça. Isto então quer dizer que o dom não é dado, não é concedido a cada um conforme a vontade da pessoa, conforme o querer da pessoa. O dom não é concedido a cada um para exaltar, para evidenciar, para glorificar ou para que a pessoa que possui o dom possa se vangloriar. Não. A Bíblia diz muitas vezes que o dom é graça, é favor imerecido, é algo que você recebe sem merecer. Se recebe sem merecer, você precisa cuidar, porque não é seu. Dom é uma dádiva, dom é uma oferta. Os dons espirituais são dádivas de Deus para os crentes, para o exercício do ministério. Você se lembra aqui que está escrito, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 11, o apóstolo Paulo diz assim: mas um só e o mesmo Espírito é que opera particularmente todas essas coisas e distribui e reparte a cada um como quer. É como o Espírito quer, não como eu quero, não como você quer, não como nós queremos. Lá em Atos capítulo 2, versículo 4, quando pela primeira vez o Espírito foi derramado sobre aquelas quase 120 pessoas, está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós vemos pelos textos bíblicos que o dom espiritual ou os dons espirituais são dados a cada um conforme a vontade do Espírito. São repartidos para todos nós, a igreja, conforme a vontade do Espírito. E detalhe, para o que for útil. É o que diz o versículo 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Para o que for útil. É útil que a igreja seja edificada? Então Deus vai te conceder um dom. É útil que o nome do Senhor seja glorificado? Então Deus vai te conceder um dom. É útil que as pessoas alcancem o Evangelho e por ele sejam edificados, confortados, consolados, fortalecidos e salvos. É útil isto? Então Deus vai te conceder um dom e você vai exercitá-lo nestes ofícios. O Espírito Santo de Deus só concede o dom para aquilo que for útil e também tem que ser de acordo com a sua vontade. Uma outra pergunta que vão fazer: quantos dons são? São 9? 8? 7? 12? 15? 20? O texto que nós conhecemos, o mais famoso, é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10, que inclusive faz parte da nossa leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. Nestes três versículos, nós temos a relação aí de 9 dons. Porém, se a gente caminhar no texto bíblico, lá pelo versículo 28,
o apóstolo Paulo dá uma outra relação de 8 dons. Se caminhar mais um pouco, nos versículos 29 e 30, o apóstolo Paulo dá uma terceira relação de 7 dons. Ainda que ele repita alguns dons, ou fale deles de uma forma diferente, mas ele dá uma terceira lista. Como se não bastasse, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, lá pelos versículos 6, 7 e 8, ele dá uma quarta lista de dons. Não parou por aí não. Em Efésios capítulo 4, versículos 8, 9, 10 e 11, temos uma quinta lista de dons. Então, mediante a todas estas listas, ninguém pode enumerar ao certo quantos dons existem. Mesmo porque, nesta primeira lista de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8, 9 e 10, o apóstolo fala sobre os dons de curar. Percebam os irmãos que no texto, todos os dons, eles são singulares, mas curar é um dom plural, são dons de curar. Então nós não podemos definir ao certo quantos dons existem em sua totalidade. É melhor então ficar com isso que está escrito aqui na nossa leitura bíblica em classe, a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, versículo 5, mas o Senhor é o mesmo. E o 6, há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Existem aqueles que dizem que cada um destes textos que nós citamos, 1 Coríntios 12, de 8 a 11, e também 1 Coríntios 12, versículo 29 e 30, e também o 28, também Efésios 4, 8, e também Romanos 12, 6 a 8, dizem alguns que são, na verdade, o resumo dos 9 dons. Mas existem outros que dizem que são inumeráveis os dons. E nós preferimos acreditar que são inumeráveis. Existem até outros que dizem que todos esses dons enunciados aí fazem parte desta tríade citada por Paulo aqui nos versículos 4, 5 e 6. Paulo fala das diversidades dos dons espirituais, Paulo fala da diversidade dos ministérios e fala da diversidade de operações. Então existem algumas pessoas que dizem que existem os dons espirituais, existem os dons ministeriais e existem os dons operacionais. Os dons espirituais são dados pelo Espírito, os dons ministeriais são dados por Cristo e os dons operacionais são dados por Deus. Então tudo isso são linhas teológicas diferentes que entendem dessas maneiras também diferenciadas. Mas o certo é que se nós pegarmos por base o capítulo 12, versículos 8, 9 e 10, nós vamos ter ali uma relação de 9 dons. Costumeiramente, nós conhecemos esta divisão, também conhecida como 3x3. Por quê? 3 categorias e 3 dons em cada categoria, ou 3 grupos de dons em cada categoria. Nesta divisão, nós conhecemos a categoria dos dons de poder, dons de saber e dons de falar. Os dons de saber também são conhecidos como dons da revelação. Os dons de falar também são conhecidos como dons da inspiração ou dons da glossolalia. Os dons de poder, eu estou falando de 3 categorias: poder, saber e falar. Os dons de poder são fé, dons de curar e operação de maravilhas. Os dons do saber são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. E os dons da glossolalia, ou os dons de falar, são línguas, profecia e interpretação de línguas. Então os irmãos percebam que o dom de línguas é um dom específico, distinto das línguas que evidenciam o batismo com o Espírito Santo. Então eu quero dizer, por exemplo, que existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas pela primeira e única vez e nunca mais falam. Nunca mais falam porque não buscam o dom de falar em línguas.
É um dom. Repito, a pessoa é batizada e depois nunca mais fala em língua, porque diversidade de línguas é um dom do Espírito Santo. Mas existe um outro tipo de divisão. Existe a divisão conhecida como 252. Stanley Orton, um grande teólogo do século passado, teólogo pentecostal, ele dividiu estas categorias em 3 categorias também. Porém, ele colocou 2 dons na primeira categoria, chama os dons do ensino, colocou 5 dons na segunda categoria, ele chama dons do ministério, e colocou 2 dons na terceira categoria, ele chama dons da adoração. Mas por que ele fez essa divisão didática diferente daquela que nós conhecemos? Porque pelos originais bíblicos, ele entendeu que quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, assim, porque há um pelo Espírito, estou no versículo 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro a palavra da ciência. Esta palavra outro é héteros, ou melhor, perdão, esta palavra outros aqui neste versículo é alos, que quer dizer outro da mesma essência, outro do mesmo tipo, outro da mesma espécie, outro da mesma categoria. Então, Stanley está nos dizendo que os 2 primeiros dons, ou seja, palavra da sabedoria e palavra da ciência, pertencem à mesma categoria. Mas depois, quando a gente chega no versículo 9, e a outro, no texto original, a palavra não é mais alos, é héteros, que quer dizer outro, porém diferente. Então agora vai aparecer os dons do ministério, que é a fé, os dons de curar, operação de maravilhas, o dom de profecia e o dom de discernimento de espíritos. Então todos esses dons estão categorizados em apenas um grupo. Depois disso, aparece de novo a palavra alos, que quer dizer outro da mesma espécie, da mesma categoria. 2 vezes aparece esta palavra. E Stanley Orton entendeu então que o aparecimento destas palavras categorizava os dons espirituais nestas 3 categorias que chamamos de 252. É claro que estas divisões são apenas didáticas. O importante é o seu aluno entender que os dons são do Espírito Santo, que Deus fornece, Deus concede ao crente salvo em Jesus, batizado com o Espírito Santo. É importante frisar isso. Para receber os dons, é necessário que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Para ser batizado com o Espírito Santo, é necessário que a pessoa seja salvo em Cristo Jesus. Então nós estamos condicionando uma coisa à outra. Para ser batizado, ou melhor, para ser batizado com o Espírito Santo, precisa ter aceitado a Jesus. E para receber os dons, precisa ter sido batizado com o Espírito Santo. É importante que os nossos alunos entendam que dom espiritual é uma graça, é uma dádiva de Deus. Não importa a maneira que eles são classificados, o importante é estarmos com a nossa vida no altar de Deus, vivendo em obediência e entendermos que os dons servem para edificação, para manutenção do corpo de Cristo Jesus. Para que são os dons? Para que a igreja possa se fortalecer. Para que são os dons? Para que a igreja possa continuar unida, para que o corpo de Cristo possa continuar unido e glorificando a Cristo em suas atividades. Então que Deus possa nos abençoar. Como eu disse, você talvez não consiga dar toda a aula, mas é importante que você enfatize os pontos mais relevantes. É importante que você forneça para o aluno o mínimo necessário para ele entender. Porque se nós fôssemos aqui conversar sobre cada um desses dons,
o dom da fé, os dons de curar, operação de maravilhas, sabedoria, conhecimento, discernimento, língua, profecia, interpretação das línguas, nós iríamos passar horas e horas e horas e horas em cada detalhe de cada um desses dons. Porém, nesta lição especial, específica, você vai apenas falar para os seus alunos a importância da realidade dos dons. E também é importante que você diga que os dons, eles são atuais. Jesus não foi batizado com o Espírito Santo, porque ele é o próprio batizador. Mas Pedro foi batizado com o Espírito Santo. João foi batizado com o Espírito Santo. Marcos, Lucas, Mateus, Bartolomeu, o apóstolo Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Timóteo foi batizado com o Espírito Santo. Os parentes de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo. Os irmãos de Antioquia foram batizados com o Espírito Santo. Os irmãos de Samaria foram batizados com o Espírito Santo. Os pais da igreja foram batizados com o Espírito Santo. Muitos deles, inclusive, nos diz a história, que falavam em línguas espirituais da parte de Deus. Então é importante que o professor mostre para os alunos que os dons é uma realidade ainda nos nossos dias. Deus ainda usa profetas, Deus ainda usa irmãos em profecias, Deus ainda usa irmãos em revelação, Deus ainda usa pessoas com dom de fé, com dom de curar, com dom de operação de maravilhas. Os dons são uma realidade atual na vida da igreja. Deus te abençoe, muito obrigado por estes poucos minutos que passamos juntos. Espero que você tenha uma boa aula. E eu quero pedir novamente, se possível, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo com outras pessoas e curta também a nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube, Roque Ribeiro Oficial. Você assistiu mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco durante esses minutos. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.